Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje uma aula super especial. Bom dia, bom dia! Vamos chegando, vamos chegando. Uma aguinha. Galera, hoje a gente vai falar sobre como deixar de ser boazinha ou bonzinho e realmente se tornar bom naquilo que faz. Eu percebo muito isso. É um comportamento muito característico de nós mulheres, que muitas vezes nós, para que a gente possa se posicionar no trabalho, a gente acaba assumindo uma postura de uma mulher mais boazinha. Muitas vezes a gente ocupa um cargo de liderança, muitas vezes a gente ocupa um cargo que tem uma certa relevância, que a gente precisa se responsabilizar por outras pessoas, que a gente precisa, muitas vezes, se abaixar a cabeça para que a gente seja querida. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, se você é uma mulher que tem uma energia mais firme, uma energia mais impositiva, uma mulher que tem uma voz mais grave, uma mulher que é mais braba, sabe? Uma mulher que naturalmente é mais braba, sabe? Quem aqui se identifica? Se você é uma mulher que muitas vezes você é mais firme, você não é aquela mais delicada. Pensa na mulher delicada, pensa na mulher mais calma, mais doce. E agora você imagina totalmente o contrário. Se você é esse contrário, você muitas vezes, naturalmente assim, se você é naturalmente assim, se você vai para o mercado de trabalho e você de alguma forma escuta dos seus chefes, dos seus subordinados, das pessoas ao seu redor, que você é brava, que você é uma mulher mal amada. Quem nunca escutou isso? Que por ser brava no trabalho, as pessoas falam, comentam ali nos corredores que nós somos mal amada, por isso que a gente é tão brava. Sabe esse tipo de comentário pejorativo que muitas vezes acaba sendo transferidos para nós? Esses comentários maldosos muitas vezes fazem com que nós precisamos camuflar essa nossa personalidade para que a gente seja aceita. E aí entra a tal da mulher boazinha. Quando você assume dentro do teu ambiente de trabalho uma postura mais doce, uma postura mais angelical, porque você precisa se camuflar, porque você, é claro, não quer ser chamada de uma mulher brava, de uma mulher mal amada, de uma mulher chata. A mulher que às vezes ela é impositiva, a mulher que às vezes ela tem uma voz mais firme, volta e meia ela é chamada no ambiente de trabalho de chata. E faz com que ela, de alguma forma, se camufle. Para que ela não seja vista como chata, ela acaba assumindo uma postura de mulher boazinha. E não tem nada a ver com ser boa. Quando você é uma mulher boa, uma mulher generosa, não tem nada a ver com a postura da mulher boazinha. Porque a mulher boazinha, ela é aquela que não consegue dizer não, não porque ela não queira dizer não, mas porque no fundo ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser vista como chata. Ela tem medo de não pertencer àquele ambiente. E aí, queridas, o que acontece? Uma mulher que assume uma postura de boazinha, ela não tá fazendo isso porque ela é generosa, não tá fazendo isso porque ela quer o bem das outras pessoas. Ela tá fazendo isso porque ela quer ser aceita. Ela tá fazendo isso porque ela não quer ser abandonada. É simplesmente por uma necessidade de pertencimento naquele ambiente de trabalho.
E nem só o ambiente de trabalho. Se você assume uma postura mais de boazinha, você tem dificuldade de dizer não. Quais são os sintomas dessa mulher boazinha? A mulher boazinha, ela tem muita dificuldade de dizer não para as pessoas. Ela tem muita dificuldade de impor os seus próprios limites para as outras pessoas. Ela faz para as outras pessoas. Ela faz e muitas vezes ela espera um reconhecimento, uma retribuição. E essa mulher, ela nunca vai ter uma retribuição na mesma medida que ela faz. Porque ela entrega demais. E vamos imaginar que há uma balança de equilíbrio, que busca o equilíbrio entre dar e receber. Só que essa mulher, a mulher boazinha, ela dá, entrega, realiza, faz pelo outro, resolve problemas de todo mundo e ela acaba desequilibrando essa balança. Porque ela dá tanto, ela entrega tanto, ela faz tanto por todas as pessoas ao seu redor que essa balança acaba entrando em desequilíbrio. E ninguém vai conseguir entregar para essa mulher, para que ela receba da mesma proporção que ela entrega para o mundo. E por que essa mulher ela não pode ser confundida com uma mulher generosa? Porque, meus amores, a mulher boazinha que entrega demais, ela resolve o problema de todo mundo. Sabe aquela mulher que na hora que ela se torna líder, ela não consegue delegar? Pois é a mulher boazinha. E ela pode até ter ali dentro do comportamento dela algumas coisas que você pode falar, mas ela não é tão boazinha assim. Porque ela é às vezes ríspida, às vezes ela é bem brava, mas no fundo ela é assim porque ela tá tão exausta de fazer tudo por todos e por todo mundo que às vezes ela acaba perdendo o equilíbrio emocional e acaba transferindo a frustração dela para outras pessoas. Uma mulher boazinha, ela tem tudo menos generosidade dentro do coração dela. Porque ela tá com tanto medo de perder o lugar dela, de perder a posição dela, que ela não dá a oportunidade das outras pessoas aprenderem a fazer. É por isso que essa mulher não consegue nunca delegar. Ela nunca consegue pedir para alguém fazer alguma coisa, porque no fundo ela tem tanto medo de ser substituída que ela acaba fazendo tudo sozinha. E é por isso que essa mulher, quando está em posição de liderança, ou até mesmo dentro da sua própria casa, ela acaba entrando numa posição de microgerenciar. Ela não consegue crescer, ela não consegue contratar novas pessoas, mesmo precisando, mesmo aqui saturada de trabalho, essa mulher não consegue contratar, ela não consegue delegar tarefas. Por quê? Porque ela prefere fazer tudo sozinha, porque no fundo isso não é algo aparente, porque no fundo essa mulher ela tem tanto medo de ser substituída, ela tem tanto medo de alguém ocupar o seu lugar que ela não consegue pedir para que alguém faça algo para ela. E essa mulher boazinha, ela no fundo tem um tom de arrogância. E eu não tô falando que essa mulher é você. Eu tô falando muito de mim. Eu acho que quando a gente precisa ter essa percepção, tá? Quando você entrar numa live, numa aula, quando você entrar num perfil, essa pessoa tá falando de algo, muitas vezes falando de si. Nós só temos nesse mundo autoridade para resolver um problema na vida do outro quando nós também estamos resolvendo esse problema dentro de nós. Nós só podemos fazer a faxina na vida das outras pessoas quando essa faxina interna já começou antes. Então eu acredito que a nossa maior dor se torna o nosso maior propósito. E quando eu fui para uma posição de liderança, quando eu tinha 22 para 23 anos, foi bem nessa transição de idade, eu lembro que eu tinha colaboradores que tinham a idade para ser os meus pais,
e até para serem os meus avós. Tinha pessoas que tinham muito mais experiência do que eu. E quando eu liderei muitos homens nesse primeiro momento, homens, mulheres, mas eu tinha equipes mistas, mas eu tinha equipes com muitos homens também. Eu trabalhava no frigorífico, imagina só. E às vezes eu tenho uma voz mais firme, isso é de mim. Eu tenho às vezes uma postura mais impositiva, mais direcionadora, mais mandona, trocando pelo bom português. E quando eu vim com essa postura para aquela primeira equipe, cheio de pessoas com mais idade do que eu, cheio de pessoas, homens que muitas vezes não aceitavam ser liderados por uma mulher, eu comecei a, de alguma forma, camuflar o meu jeito de liderar, camuflar o meu jeito de ser, para poder me encaixar dentro daquela equipe. E eu acabei ocupando uma postura da boazinha, daquela mulher que faz para agradar. Sabe? Quem aqui já se coloca nessa posição? Aquela mulher que fala com a cabecinha assim, ó, como se fosse uma criança pedindo algo para alguém, como se fosse uma criança pedindo algo. E às vezes, quando a gente não se sente merecedora do lugar, merecedora ou merecedor, tem alguns homens presentes, sejam bem-vindos, quando nós não nos sentimos merecedores da posição de liderança que nós ocupamos, do lugar de destaque que nós temos na empresa, quando nós não sentimos às vezes merecedores da família que nós temos, nós ocupamos uma posição de boazinha, de bonzinho, como se eu estivesse nesse lugar somente para servir, como se eu estivesse nesse lugar devendo algo para alguém. E aí eu entro nessa posição de fazer tudo por todo mundo, de fazer tudo, de resolver todos os problemas de todas as pessoas. Cara, isso é como se fosse um câncer que vai nascendo dentro do coração dessa mulher, um tumorzinho que vai ficando pequeno e daqui a pouco ele vai ficando, que nasce pequeno e vai ficando grande, que daqui a pouco ele vai tirar o espaço da tua luz de brilhar. Porque você está tão exausta de resolver o problema de todas as pessoas, de fazer tudo por todo mundo, que chega um momento, minha amiga, que você já não quer fazer isso por mais ninguém. Tô tentando aqui enquadrar a luz para que... Ai, porque eu tô um cenário bonitinho aqui, meu amor. Mas eu queria... enfim, vamos que vamos do jeito que dá. E eu queria muito falar sobre essa mulher boazinha que eu vejo que atormenta a vida de mulheres que poderiam chegar muito longe. Porque essas mulheres, elas ficam sempre nessa postura aqui, ó, do servir, e talvez você tenha dor nas suas costas por conta disso, porque o corpo, ele responde aos nossos comportamentos. E talvez, minha amiga, e talvez, meu amigo, você tá morrendo de dor nas suas costas, bem nessa região aqui do pescoço, porque você vive numa posição de subserviência, de ficar ali, ó, servindo. Só que você não é o servir de contribuir para o mundo, de trazer uma mensagem, de solucionar problemas. É uma posição de serva. E eu sempre falo, o bom líder é aquele que serve. Mas o bom líder não é aquele que serve no sentido de ser servo do outro. O bom líder serve porque ele tem uma serventia. Gente, presta atenção na semântica das palavras, elas trazem muitas respostas. E eu quero que você se torne uma líder servidora, mas uma líder que já entendeu, que você já entendeu a sua serventia, que você já entendeu a sua utilidade, que você entende o quanto você é útil na vida das pessoas, meu amor. Mas não que você se coloca numa posição de serva, numa posição de escrava, numa posição de resolvedora de problemas. Porque quando você ocupa essa posição dessa mulher boazinha, é porque dentro de você tem uma dor,
tem um medo de ser rejeitada e um medo de ser abandonada, um medo de ser deixada de lado, que você acabou aprendendo que se você resolve os problemas de todas as pessoas, você se torna insubstituível. Afinal, se eu faço tudo por todo mundo, as pessoas não vão poder me substituir, porque eu tenho um lugar na vida dessas pessoas. Só que não se engane. A mulher boazinha, ela não faz porque ela é generosa, ela não faz porque ela é altruísta, ela faz tudo por todo mundo porque no fundo ela é uma mulher egoísta. Ela não tá fazendo pelo bem real das outras pessoas, ela tá fazendo por si, ela tá fazendo por medo de ser deixada de lado. E isso é egóico. Isso é egoísmo da nossa parte. Quando a gente quer resolver o problema de todo mundo, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos liderados, até dos nossos chefes, sabe aquela mulher que dentro do ambiente de trabalho, ela faz a tarefa dela, ela faz a tarefa dos seus liderados quando ela tem, e ela começa a resolver os problemas do seu chefe, do seu líder, desculpa a palavra chefe, eu não gosto dela, mas para vocês entenderem, às vezes, essa mulher, ela resolve o problema de todo mundo para que ela não seja substituída. Ela aprende de tudo, ela sabe fazer tudo. Essa mulher é que nem um Severino, pau para toda obra, mas não porque ela tem um desejo dentro do coração dela genuíno de ajudar as pessoas, mas porque ela tem um medo gigante de ser substituída, de ser abandonada. E ela já entendeu que se ela faz tudo por todo mundo, ela se torna insubstituível. E aí ela não pode ser trocada, abandonada e rejeitada. Faz sentido para vocês que estão aqui me ouvindo? Se tudo isso que eu disse, se você se identificou com a boazinha, tá tudo bem. Levanta a tua mão, e aí no caso não tem como levantar a mão, se fosse uma palestra eu iria conseguir vê-las, mas se você se identifica com essa postura da mulher boazinha, a resolvedora de problemas, mas que no fundo tá sempre cansada, tá sempre exausta, que não consegue mais brilhar e iluminar o caminho, porque você está muitas vezes deixando de olhar para si, porque você está ocupada demais olhando para os outros. Quem se identifica, reage por favor, ou escreve eu, coloca aqui eu, coloca eu, pode colocá-lo, está num ambiente seguro. Ninguém está aqui para te julgar. E se você tem esse hábito de julgar as outras pessoas, de você estar aqui para olhar os erros das outras pessoas, eu sinto muito, mas esse lugar não é para você. Porque aqui eu, como a pessoa, a líder desse movimento, a líder, por que eu sou a líder desse movimento? Porque eu tenho a coragem e a ousadia de ligar uma live, e de colocar a cara a tapa. É por isso que eu sou líder deste movimento, eu sou a líder desse perfil. Porque a líder desse perfil, a líder desse movimento, assume para vocês aqui que estão comigo nesse horário, 8 horas da manhã, 8h05 da manhã, como estamos aqui com a graça do meu Deus, estamos aqui, eu tenho coragem de dizer que volta e meia eu preciso estar vigilante, eu preciso orar e vigiar, eu preciso estar o tempo todo orando e vigiando, para que eu não ocupe esse lugar dessa boazinha. Porque, meus amores, essa boazinha, ela é boa para todo mundo, menos para ela mesma. Eu não quero ser essa boazinha. Igual eu assumi lá atrás, quando eu assumi esse cargo de liderança. Então, gente, eu já liderei muitas pessoas, mais de 1000 pessoas durante toda a minha jornada como líder. E então, volta e meia, eu ocupava alguns personagens que eu quero trazer aqui para vocês. Mas principalmente esse lugar dessa boazinha. Porque a Dara, em natura, a Dara natural, ela é impositiva. A Dara natural, ela tem uma voz firme. Ela é muitas vezes chamada de chata, muitas vezes chamada de mal amada, muitas vezes chamada de insuportável. Quantas vezes eu fui chamada de insuportável? Desde a minha família já me chamava de insuportável, de contestadora, de respondona.
Então imagina uma pessoa que já vem com esse monte de críticas desde quando era criança, quando chega no mercado de trabalho, quando chega para liderar, quando chega para realizar um sonho, porque era realizar um sonho, eu sempre quis ser líder. Não foi ontem que eu decidi ser líder, não, meus amores. Desde quando eu era criança, eu queria ser líder. Eu queria direcionar pessoas, eu já sentia esse fogo queimando no meu coração. E quando eu chego no mercado de trabalho e finalmente eu realizo o meu sonho, as pessoas começam a me chamar de chata, começam a me chamar de mal amada, começam a me chamar de insuportável. E aí eu assumi uma máscara, eu coloquei uma máscara da mulher boazinha, da que resolve tudo, da que é querida, da que vira a cabecinha. Gente, o corpo sempre vai responder ao comportamento. A que vira a cabecinha e fala: ah, então hoje você não vai fazer a tarefa? Tá tudo bem. Quando na verdade eu queria mandar a pessoa para casa, quando na verdade eu queria dar uma advertência, quando na verdade... Mas eu comecei a assumir essa postura passiva porque no fundo eu queria o quê? Ser aceita. E quando você quer mais do que tudo na tua vida ser aceita, você vai deixar de exercer o seu propósito aqui na Terra. Deixa eu contar uma história para vocês que tá nesse livro aqui que se chama Identidade. Eu tô lendo esse livro, eu tô gostando muito, recomendo esse livro aqui. Identidade, quem Deus diz que você é. E no comecinho desse livro conta que Jesus, lá no começo do seu ministério, o ministério de Jesus durou muito pouco, vocês sabem disso, né? Ele foi a pessoa mais importante, porque além de tudo ele era uma pessoa, ele era um homem de carne e osso. Então Jesus foi a pessoa mais importante que pisou na face dessa terra. Você pode acreditar em Deus, você pode ser cristão ou não, mas você não pode contestar de que Jesus Cristo foi a pessoa mais importante. Por que importante? Porque ela foi a mais notável, porque foi a pessoa que mais pessoas, mesmo 2000 anos depois, conhecem Jesus. Você pode acreditar ou não nos seus milagres, mas você sabe quem foi Jesus Cristo. Então, por isso que eu digo que ele é a pessoa mais importante e notável que habitou a face da terra. Pois é. Enfim, outra coisa que eu ia falar. Então, Jesus teve um ministério muito curto de 3 anos e meio. E quando ele começou o seu ministério, quando ele começou a pregar, quando ele começou a falar sobre Deus, quando ele começou a evangelizar as pessoas já no seu início, você sabe para quem que o Senhor, para quem Jesus ensinou primeiro? Para quem Jesus ensinou primeiro, meus amores? Para um grupinho de crianças. Foi para um grupinho pequeno de crianças. E quando ele começou a crescer, quando ele já começou a falar para multidões, as autoridades daquela época não aceitavam que ele tivesse esse poder na fala. Não aceitava que ele fosse o dono de milagres. Não aceitava que ele dissesse que era o Filho vivo de Deus. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando nós vamos nos levantar, e está no livro, traz essa percepção e virou muitas chaves para mim e quebrantou meu coração no meio, que se Jesus, Filho do Deus vivo, veio para cá e quando ele começou o seu ministério, ele não tinha os ouvidos das multidões, ele começou a falar para crianças. E mesmo não sendo aceito, essa é a palavra, mesmo não sendo aceito e reconhecido por todas as pessoas, ele não parou. Ele não parou, meus amores, ele não parou. E por que a gente para? E eu tô falando isso pra mim. Ontem, no momento da nossa live, porque eu recebi esse propósito de falar por 40 dias. Só que isso aqui não veio de mim. Veio de Deus. Veio numa oração e ele me pediu 40 dias de aula. Quem tá aqui comigo, gente, reage! Quem já assistiu uma dos nossos encontros, nós somos hoje no 10º encontro. Quem aqui já assistiu alguma das nossas aulas?
Quem assistiu alguma das nossas aulas? Eu tô vendo aqui vocês agora. Quem já esteve ao vivo nas nossas aulas? Dai, eu sei que você estava. Mari, querida, também. Stephanie, a Mica. Quem esteve aqui nas nossas aulas, reaja aqui com o coração, reaja aqui nas reações para eu saber que vocês estão comigo nesse movimento há mais tempo. Então, quando Deus tocou meu coração para que eu fizesse 40 dias de aula, o meu ego gritou aqui dentro de mim. Gritou. E falou assim, não, eu não vou fazer. Porque vai que não vai aparecer ninguém, vai que não aparece ninguém, vai que ninguém assiste, vai que eu vou fazer live sozinha. Porque esse era o meu maior medo. Porque quando a gente quer fazer algo para Deus ou fazer algo para as outras pessoas, o nosso desejo egóico do ego é ser reconhecido, é ser aplaudido, é ser amado, é ser querido, é ser reconhecido pelas pessoas. Então, às vezes, a gente deixa de fazer o que Deus colocou no nosso coração porque a gente tem medo de ser rejeitado. E eu não tô falando de você, eu tô falando de mim. Eu titubeei não aceitar o chamado, não obedecer uma ordem do Espírito Santo, porque, bom, meu amor, seja bem-vinda, que seja a primeira de muitas vezes. Então, eu acho muito interessante quando a gente recebe um chamado, quando a gente sente no nosso coração, e aí eu falo assim, as pessoas buscam por propósito o tempo todo. Eu quero encontrar meu propósito, eu quero saber o que eu vim fazer na Terra. Só que, meu amor, você veio e você sabe o que você veio fazer na Terra. Você sabe o que você veio fazer. E você não faz porque você não é reconhecida ainda. Você não tem coragem, não tem ousadia de fazer algo que você sabe que você sabe que você precisa fazer aqui. Você não se bota, você não faz uma transição de carreira, você não assume um projeto grandioso porque você tem medo dos homens da terra, das pessoas de carne e osso não te aplaudirem. Porque nós temos medo da rejeição. E quando a gente tem medo da rejeição, é aí que a gente ocupa a postura da boazinha. Porque a gente acredita que a boazinha ninguém rejeita. A boazinha que não diz não, a boazinha que não impõe limites, a boazinha que está sempre dizendo sim para todo mundo, ela não é rejeitada, digamos assim. Ela não é rejeitada pelas outras pessoas, talvez, mas ela é rejeitada por ela mesma. É a ela mesma que não aceita o seu propósito, que quer fazer o que as outras pessoas querem dela, que quer seguir as expectativas das outras pessoas, que não impõe limites para os outros, porque no fundo ela só quer ser amada e reconhecida. E quando você busca, acima de tudo, ser amada, reconhecida pelos seus liderados, pelos seus seguidores, pela sua família, quando o seu principal objetivo na vida, e você pode não assumir isso com a sua boca, com a sua cabeça, mas dentro do teu coração, você sabe que é isso. Você faz tudo para agradar aos outros. Você faz tudo para estar dentro das expectativas dos outros. Você vive seguindo o conselho de guru X, Y e Z. Você vive seguindo o que a internet espera de você. Você vive seguindo o que a High Society espera de você. Você vive seguindo o que a moda espera de você. Você não tem coragem de colocar uma roupa bonita para os teus olhos porque você tem medo de não ser amada e reconhecida e aplaudida pelos outros. Você não tem coragem de colocar uma roupa que você gosta porque você acha que essa roupa não é da moda. E quando a gente segue a moda, é um desejo inconsciente de ser reconhecido, amado e aplaudido pelas outras pessoas. Quando que você vai parar de buscar pelo reconhecimento das pessoas e vai buscar o reconhecimento de Deus? Quando você vai olhar para essa pessoa, no caso você, com amor e compaixão e aceitar essa pessoa do jeito que ela é, se amar, se respeitar, se reconhecer.
Quando você se reconhece, quando você se ama, você para de buscar o reconhecimento das outras pessoas. Quando você se ama, você não se importa se fulano, beltrano, se tem lá quem te ama também. Agora, enquanto você, e é o raio-x que você precisa fazer, de quem é o amor que você mais busca nessa terra. Porque se a resposta for uma pessoa, muito provavelmente você ainda não encontrou esse amor dentro de si. E antes de eu dar o direcionamento para a gente finalizar essa aula, eu quero saber se está fazendo sentido para você. Se você está aqui comigo pela primeira vez, ou já esteve aqui em alguma outra aula, eu quero que você comente aqui embaixo se está fazendo sentido para você, para que eu possa trazer o reconhecimento final. Como então trazer o direcionamento final. Eu quero trazer para você o direcionamento. Se você está cansada de ser boazinha, eu quero te dizer o que você deve fazer. Mas então, reage aqui, mulher. Acorda pra vida, já acordou. 8h17. O sol já nasceu na fazendinha. O sol já tá suado. Reage, acorda pra vida. Me dá aqui uma sua energia também. Tô aqui entregando a minha energia pra você. Você não tá me trazendo nada de volta? O que tá acontecendo? Você só quer receber, meu amor? Você só quer receber e não quer me doar? Que egoísmo é esse? Vai reagindo aqui enquanto eu vou tomando uma água, meu Deus, que eu tô morrendo de sede. Oh, que bom que tá fazendo sentido aí. Então, assim, ó. Gente, como deixar de ser essa boazinha? Como deixar de ser essa boazinha que fala com a cabecinha tombada, como quem quer agradar, como quem tá pedindo alguma coisa? Já disse e repito, o seu corpo fala, o teu corpo, ele expressa um comportamento. Então, se você tá na vida, na posição de pedinte, na posição de boazinha, é natural que a sua cabecinha sempre está assim. Quando vai pedir algo para os seus liderados ou para o seu chefe, ou para alguém que você acredita que é melhor do que você, vira a cabecinha assim e pede: oi fulano, tudo bem? Você não pode fazer um favorzinho para mim? Tira essa palavra favorzinho do seu vocabulário. Ninguém tá aqui para fazer favorzinho para você, você não é criança. Ou você pede, ou você direciona, se é o liderado seu, ou você pode pedir no máximo um favor. Mas favorzinho é muito coisa de mendiga. Tá? Você não é mendiga, você é filha do dono do ouro da prata, você é herdeira de tudo isso. Já viu um herdeiro pedir favorzinho? Ai, essa aqui, ó, é uma barra de ouro que é minha, é do meu pai, eu sou herdeira. Eu vou pedir um favorzinho? Eu vou tomar logo de cara. Tá na hora de você se posicionar como essa filha. Filha amada de um pai bondoso, amoroso, misericordioso, que te ama. Deus nos ama antes mesmo de que nós possamos acordar e fazer alguma coisa. Deus te ama dormindo, minha querida. Se Deus te ama dormindo, ele não depende o amor dele a você das coisas que você faz. Deus te ama você sendo pobre, você sendo rico, você sendo branca, você sendo preta, você sendo alta, você sendo baixa, você sendo gorda, você sendo magra. O amor de Deus por nós é incondicional. E quando você perceber que esse amor é incondicional e ele vem do alto, você automaticamente para de mendigar o amor das outras pessoas. Quando você se reconhecer como uma mulher digna de amor, você para de fazer tudo por todas as pessoas, porque você perde o medo de ser substituída, abandonada e rejeitada. E para você parar de ser boazinha, gente, eu já investi
mais de 200 mil reais em cursos, em mentorias, em livros, em tudo isso, informações, em tudo isso que vocês imaginam, que vocês me veem aqui compartilhando e investindo. E eu já aprendi com muitas pessoas e honro os meus mentores, muitas ferramentas, muitas técnicas, muitos aprendizados técnicos, muita coisa. Mas eu aprendi muita coisa. Só que esse amor próprio, eu só estou aprendendo, e aprendendo no gerúndio, porque isso ainda não teve fim, eu só estou aprendendo quando eu me reconheço como filha amada de Deus. Porque eu paro de tentar depender o meu reconhecimento das outras pessoas. Eu paro de depender o meu valor sobre o que as pessoas pensam de mim. Porque se você vive nessa prisão de agradar as pessoas, de se preocupar o que elas pensam de você, você está dentro de uma prisão. Você está muito limitada. Você não está livre para exercer aqui na Terra o seu propósito. De falar muitas vezes, eu sei que você que está me ouvindo aí tem muito medo de falar do amor de Deus para as outras pessoas, porque você tem medo de ser mal vista. Dane-se o que as outras pessoas vão dizer. Comece a se importar o que Deus pensa sobre você. É somente quando você conhece o Deus que você serve, é que você começa a saber o que Ele pensa de você. Quando você começar a debruçar no que Deus deixou escrito, que é a Bíblia, que é o livro mais sábio, que é onde está a sabedoria, quando você começar a estudar a Bíblia e saber o que Jesus fez aqui na Terra, quando você começa pelos evangelhos, começa pelo evangelho de João, de Lucas, de Mateus, de Marcos. Eu recomendo que você comece por Mateus, que é onde ele está escrito as obras de Jesus. E leia a carta de Efésios, a carta de Paulo para os Efésios. Nessa carta, Paulo conta como numa declaração de amor o que Jesus, o que Deus pensa de nós. E tem uma frase que fala assim, tá em Mateus, que fala assim: quando Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo primo dele, João Batista, que era visto como louco, imagina, João Batista era visto como louco, foi preso, açoitado, foi morto e decapitado. A cabeça de João Batista foi entregue, como um prêmio. Então João Batista foi morto e torturado e decapitado. Uma morte humilhante, né? Mas João Batista, ele veio antes de Jesus para anunciar a boa nova. Prestem bem atenção nisso. Ele veio antes de Jesus para poder falar sobre Deus e anunciar que o Filho de Deus estava vindo. Esse foi o ministério de João Batista. E João Batista, ele não foi morto, ele não morreu e vangloriado pelos homens. Ele morreu açoitado, ele morreu, foi preso, apanhou, foi torturado também. Então, pensa comigo. João Batista batizou Jesus Cristo no Rio Jordão, certo? E quando ele foi batizado, o céu se abriu e uma voz veio de cima, dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus não tinha feito nada ainda. Jesus não tinha feito nenhum milagre. O que ele fez para merecer ser amado por Deus? Nada. Então, não é o contrário. Eu não realizo coisas para depois eu ser amado por Deus. É o contrário, meus amores. Eu reconheço esse amor. Eu me empodero desse amor. Eu me olho com bons olhos.
Eu me olho primeiro com bons olhos. Eu perdoo os meus erros. Eu perdoo quem me fez mal. Eu me olho com bons olhos. Eu me amo em primeiro lugar. Só então eu consigo ter força, coragem e ousadia para realizar os sonhos que estão dentro do meu coração. Então, para você deixar de ser boazinha com as outras pessoas, o primeiro passo é se olhar com bons olhos. É você se aceitar. É você entender que você não é amada por aquilo que você faz. Você é amada por você já ser. Você já é amada. Você é filha amada do Pai. E Ele tem prazer na tua vida. Ele já te ama desde quando você nasceu. A Mica, que faz partos, ela deve entender muito mais, ela deve visualizar isso muito mais do que eu. Um bebê, ele já nasce amado. Um bebê, ele já nasce iluminado. Se tem uma coisa mais iluminada nesse mundo do que as crianças, eu não sei. Sabe por que as crianças elas são tão iluminadas? Porque elas não têm filtros. Porque elas não nascem já olhando para elas e falando: nossa, eu não fiz a unha. Meu Deus, ai como eu sou porca, não fiz a unha ainda. Nossa, como eu sou desleixada, tô com a sobrancelha tudo sem fazer. Nossa, como eu sou desleixada, como eu sou trouxa, como eu sou idiota, como eu sou tonta. Que é esse monte de pensamento que passa dentro da sua cabeça. Um bebê, ele é puro. Um bebê, ele não tem esses pensamentos de autodepreciação. Ele apenas é. E é por isso que um bebê ilumina uma casa inteira. Um bebê, uma criança, ele revigora a vida de uma família inteira. Um bebê, quando nasce, ele resgata a vida dos seus pais. Um bebê, quando nasce, ele traz para uma família, muitas vezes, o sentido da vida. Porque ele vem iluminado. Um bebê, ele tem acesso direto com Deus. Não escutem o que as pessoas falam. Eles não escutam o que as pessoas falam. E quando essa criança já vai crescendo, já vai ali com seu 1 aninho, 2 aninhos, ele já começa a agradar. Ele começa a... Eu me emociono porque quando eu falo de criança eu lembro dos meus sobrinhos. Que eles vieram pra cá pra iluminar as nossas famílias, a nossa família de alguma forma maravilhosa. Então, uma criança não tem filtro, uma criança não tem pensamentos negativos sobre si, uma criança não se deprecia, é por isso que ela ilumina tanto. E quando a criança uma criança ela não nasce com o desejo de ser boazinha, uma criança não chora ela chora quando ela tem vontade, ela não chora para agradar, ela não sorri para agradar, ela simplesmente é. E quando nós começarmos a resgatar isso, esse ser já se reconhecer como amados e amadas de Deus, só então nós teremos acesso livre para as nossas realizações aqui na Terra. Mas enquanto você estiver realizando para agradar alguém, você está numa roda de rato, correndo, correndo, correndo. E é por isso que você está sempre exausta. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. É isso que eu tinha para dizer a vocês. E nada é sobre mim, é tudo sobre Ele. E eu espero que tenha feito sentido, assim como fez sentido para mim. Um beijo no coração de vocês e a gente se encontra aqui amanhã.